Muito obrigada. Eu concedo agora a palavra ao senhor Abraão Dib, presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, pelo tempo igualmente de 10 minutos. Deputada Daniela, muito boa tarde. Obrigado pelo espaço. Enfim, nada sobre nós sem nós. E nós estamos aqui tentando ocupar esse espaço. Boa tarde a todos os presentes, a todos que estão na mesa. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Abraão Dib, eu sou jornalista, estou o presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, cabelos escuros penteados para trás, ficando grisalhos também, visto um paletó preto, uma gravata vermelha e uma camisa azul, ao fundo um painel branco, onde estou próximo à bandeira do Brasil. Quero agradecer ao Ramon, da comissão, que tanto nos atendeu aqui, agradecer à deputada Rosângela Moro por ter convocado esta audiência pública de tanta importância para as pessoas com deficiência. Antes de mais nada, digo ao Dr. Juliano Moura que eu farei o contato assim que possível para agendar uma visita ao Ministério da Fazenda para levar as nossas demandas que já foram entregues ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a doutora Ana Paula Feminella, ao qual eu tenho um carinho enorme, uma admiração gigante, ela, o Antônio José, o Sérgio, fazem um trabalho sensacional, mas, como secretaria, infelizmente, as pessoas com deficiência há muito tempo não conseguem comemorar algo. Comentava antes da audiência pública que o governo federal, desde julho, suspendeu o recurso para o crédito acessibilidade. A pessoa que precisa da tecnologia assistiva, que não tem no SUS, vai ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal buscar um empréstimo para comprar a cadeira de roda motorizada. E desde julho, esse valor está suspenso. Então, a gente falar em alguma coisa de avanço, sendo que nem empréstimo está sendo liberado para essas pessoas estão sendo processadas porque elas encomendaram uma cadeira de roda motorizada sob medida e na hora de pagar o banco não pagou. E a empresa que produziu a cadeira quer receber. Então, o mínimo que se faria na reforma tributária é manter isso para as pessoas com deficiência. É o mínimo. Já que o governo não oferece em contrapartida, o governo, no mínimo, tem que oferecer isenção desses impostos para essas pessoas. Isso não é benefício. Em relação aos veículos de que nós viemos aqui hoje, há aí alguma falha de interpretação de texto, né? E eu não quero entender de que pelo menos 13 emendas no Senado Federal fez uma leitura errada do que é a reforma tributária. Eu vou passar aqui, eu tenho slides, se puderem já, Ramon, já passar já para o outro item já, que eu faço uma apresentação, eu só vou seguir por aqui, que senão, se você puder ir para a importância do transporte próprio individual para pessoas com deficiência. Quando nós falamos em isenção na aquisição de veículo, na verdade é o seguinte, não tem transporte público para pessoa com deficiência. A deputada Daniela, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, tem toda a acessibilidade para receber um cadeirante. Só que lá fora, ao redor do Congresso Nacional, a pessoa com cadeira de rodas quebra a roda da cadeira porque não tem acessibilidade. E muitas das pessoas, hoje, optam por ter um carro na garagem para poder se locomover e não sequer tem uma cadeira com qualidade. Ele se arrasta em casa, mas para sair de casa ele precisa de um veículo. Então o mínimo que o governo pode fazer nesta contrapartida é, ao invés de não investir em transporte público, conceder o direito às isenções. E pelo que passa hoje, 95% das pessoas com deficiência perderão o direito ao benefício na isenção de veículo. Não sobre valor. Valor é uma outra coisa. Por sinal, eu entreguei uma planilha à deputada Daniela, à assessoria da deputada Daniela, que não tem nenhum veículo no mercado hoje abaixo de R$70 mil.
Não adianta incluir na reforma tributária um teto de 70 mil se não tem veículo abaixo de 70 mil. O veículo mais barato hoje custa R$ 76.139. Vamos lá. Pode, Ramon, passar para o outro slide, por favor? Então, os problemas que as pessoas têm é o teto de isenção? É. Mas o mais grave é a exigência de adaptação externa dos veículos. Este é o grande retrocesso. Tempo de validade dos laudos, período para nova isenção. Vou tratar de uma forma rápida, que meu tempo já passei do meu tempo já. Pode passar, por favor? O teto da isenção hoje, a pessoa compra um veículo de até R$200 mil com a isenção de IPI. Não paga nenhum tributo até R$200 mil. Aí é um valor alto. Quem precisa de um carro com espaço no porta-malas para uma cadeira motorizada vai comprar o quê no mercado? Então a isenção até R$200 mil é para atender essa pessoa. O que é que diz hoje a reforma tributária? A isenção total será até R$70 mil. E de 70 a 150 mil a pessoa vai pagar a tributação. É isso que nós entendemos no artigo 144, parágrafo 2º, inciso 2. A outra questão, teto da isenção, como eu disse, não tem veículo para esse valor. E o mais grave, que vem agora o próximo item, que foi copiado do Estado de São Paulo, que criou esta exigência, e nós, na Justiça, fizemos com que o Estado de São Paulo revertesse isso. Não é mais considerada isenção para a pessoa com deficiência. A isenção, a partir do texto da reforma tributária, é para o veículo. Isenção apenas para veículos com adaptação externa. O que é adaptação externa? Tem aqui a Ana, mãe de uma criança autista. Se ela for comprar o carro e ela for a motorista do carro, ela não precisa de adaptação externa para o carro. Porque ela a pessoa com deficiência, é o filho, ela vai comprar e ela vai dirigir. Qual é a adaptação externa que ela vai precisar colocar no carro se o filho é autista? O Antônio José é uma pessoa com deficiência visual. Ele compra um veículo e identifica o condutor. O condutor dele não precisa ter adaptação externa para o veículo. A reforma tributária diz isso. Só terá direito à isenção quem tiver adaptação externa do carro. O amputado, haverá discriminação entre amputados. É confuso. A pessoa que tem uma amputação de perna esquerda, ela compra o veículo e sai da concessionária dirigindo um carro com câmbio automático e direção hidráulica. Ok? Ele não precisa de adaptação no carro. Então ele não tem direito à isenção. A pessoa que tem amputação de perna direita, ela vai comprar um carro, vai pegar o acelerador e o freio, que seria lá no pé, e vai trazer para o volante. Aí sim é uma adaptação externa. Então, o amputado de perna esquerda não tem direito à isenção. O amputado de perna direita terá direito à isenção. Por isso eu digo, a família que tem uma criança com tetraplegia, quem dirige o carro é o pai e a mãe. O pai e a mãe não precisam de adaptação para o carro. Então, por isso que eu volto a dizer, 95% das pessoas vão perder o direito à isenção, do jeito que está a reforma tributária. É necessária a reforma tributária. Eu acho que ela é importante. Só que, sabe, deputado, eu sou meio que cozinheiro. Eu adoro fazer um omelete. E o omelete você tem que quebrar o ovo. Quando você quebra o ovo e coloca na frigideira, fica feio o omelete. Mas depois ele fica gostoso. A reforma tributária, eu acho que tem que quebrar o ovo e fazer algo benéfico. Porque se você for quebrar o ovo e esse ovo cair no chão da cozinha, para você limpar vai ser um trabalho danado. Pode seguir, por favor, Ramon, por gentileza? Validade de laudos. Há, mais uma vez, a questão de que se comprove, toda vez que compra um carro, a apresentação de novos laudos. Pessoal, você comprou o carro uma vez, você comprovou que você tem uma deficiência permanente, que você é amputado. Por que você precisa toda vez provar isso? Vai crescer o membro que amputou? Se já existe, até mesmo no Congresso Nacional, legislações de que laudos para deficiências permanentes são de uma maneira contínua, por que não vamos continuar exigindo isso? Dá tempo da gente corrigir isso na reforma tributária. E o último item, para não avançar do meu tempo, que é a questão do período para nova isenção.
Hoje a pessoa com deficiência compra o veículo e fica 3 anos com o novo veículo para pedir uma nova isenção. A reforma tributária leva para 4 anos. O que é que nós pedimos? Que a pessoa possa pedir uma nova isenção a cada 2 anos. Exatamente igual ao taxista, que está no mesmo artigo da reforma tributária. São esses pontos, deputada, em que eu até entreguei à deputada uma poesia do Dr. Jairo Bianec, Perguntas à Política, de que nós precisamos de respostas. Não é? Nós precisamos de que haja a mudança imediata do que está acontecendo. No Senado Federal nós temos 13 emendas de senadores diferentes. As nossas emendas foram citadas pelo senador Exalci Lucas, que foi relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estaremos também na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal apresentando essas mesmas demandas. Porque nós precisamos mudar isso lá no Senado. Para quando vier à Câmara dos Deputados, nós temos o apoio como da deputada Daniela, como da deputada Rosângela Moro e de tantos outros. Então essas são as nossas considerações, deputada. Peço desculpas se de repente eu coloco a emoção nas palavras, mas é porque eu sei que tem muita gente que o carro significa qualidade de vida. Sem um carro a pessoa não trabalha, a pessoa não estuda, a pessoa não vai em busca de atendimento médico. Por isso, a nossa luta para que haja a desconstrução desta violência tributária. Muito obrigado, deputada. Mais uma vez, o que fica muito claro é que não dá para... Quando se fala em valor teto, meu menino está na 5ª série. Ele, cálculo matemático, quando você tem uma isenção de R$200 mil e você passa para até 70 mil, qual é o ganho? Este 150 mil reais, ele é fantasioso. O governo vai tributar o carro que custar entre 70 e 150 mil. Qual é o ganho disso? E não tem que ficar justificando, está no texto. Não adianta balançar a cabeça, meu amigo. Está no texto. Está no texto também que vocês estão excluindo uma série de pessoas que precisam do carro sem adaptação externa. Ou não está no texto isso? Ou eu estou inventando fake news aqui? Ou tem 14 emendas no Senado Federal que são fake news? Outra coisa, eu tenho cachorro em casa, eu tenho 4 cachorrinhos em casa. Se um deles tiver um carrapato, eu vou combater o carrapato, eu não vou matar o cachorro. Se tem fraude na isenção, por que o Ministério da Fazenda não chama a Receita Federal? Por que aqui nesta casa não chama a Receita Federal para informar quantos fraudadores foram denunciados por eles? Porque nenhuma isenção é concedida se não passar pela Receita Federal, pelas secretarias de Fazenda de cada estado. Então quem é que está fraudando aqui? Quem é que está sendo consciencioso? Quem é que está sendo conivente com a fraude? O brasileiro sempre dá um jeitinho. Mas se houver na Receita Federal o apertado, a pessoa não vai querer fazer isso. Se você hoje anunciar que vai fazer um pente fino na Receita Federal em relação às isenções, quem cometeu fraude vai deixar de pedir. Agora, você vai condenar todo um segmento por causa de fraudadores? Tem tanta fraude no INSS, não é? Vai suspender a aposentadoria de todo mundo? Por que esta casa não inicia, então, um processo de investigação na Receita Federal do Brasil para saber quantas fraudes foram encontradas nos últimos 5 anos na aquisição de veículos por pessoas com deficiência? É muito fácil. Agora, vir atacar o segmento, porque o segmento não consegue reunir 500 mil pessoas aqui na porta, porque não tem acessibilidade, aí não. Os invisíveis serão visíveis. Mais cedo ou mais tarde, eles serão visíveis. Eu espero que eu tenha uma próxima oportunidade muito rápida para estar com o doutor Juliano. E eu vou levar só as emendas do Senado Federal. Eu não preciso falar mais nada, é só as emendas do Senado Federal, é só o relatório do senador Exalci Lucas que vai mostrar o que é que está acontecendo. Infelizmente, a interpretação, quando se vira uma lei para corrigir depois, não adianta. Ou se corrige agora, ou depois, a próxima reforma tributária talvez será na época do meu neto, se eu tiver neto.
O que nós não podemos é deixar passar isso agora. Desculpe, deputado. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora ao senhor Abraão. Mais uma vez quero agradecer a deputada Daniela, agradecer a deputada Gisela, agradecer a deputada Rosângela Moro, a equipe dela está com a gente aqui. Eu acho que nós não precisamos ter uma audiência pública com plenário lotado para ter resultados, né? O resultado dessa audiência pública sai claro daqui com a oportunidade que o Dr. Juliano nos abre para poder falar sobre isso que está acontecendo. Nós temos um lado aqui, Antônio José, que é um lado muito comum para todos nós, que é o lado das pessoas com deficiência, é o lado de um Brasil mais construtivo, de um Brasil mais inclusivo. Repito, eu tenho um carinho muito grande pela secretária Ana Paula Feminella, que é uma pessoa que eu me espelho. Eu tenho a secretária Ana Paula Feminella como meu espelho de luta, né? E sei o quanto vocês lutam para que as pessoas com deficiência em todo o Brasil tenham essa condição de ter qualidade de vida. Então, deputada, quero agradecer imensamente. Esta audiência pública, para mim, não termina aqui, né? Pelo menos o que nós temos aqui é de que essa audiência pública continua e que todos tenham a certeza de que a ANA PCD vai em busca de dar continuidade a tudo isso. Nós batemos já em vários gabinetes, batemos em várias portas e nós não vamos desistir. Nós vamos até o último instante lutar pelos nossos direitos. Enfim, muitos escrevem, não é? Nada sobre nós sem nós. E nós não ficaremos sozinhos nessa luta. Muito obrigado, deputado. Obrigado a todos vocês.